gostaria de solicitar que onde nós estivermos no ambiente da casa, pudéssemos agora cessar todas as conversações, aquietar a nossa voz física, aquietar também a voz que dentro de nós, o diálogo interior está sempre em movimento, com pensamentos, ideias, sensações, sentimentos que se cruzam num movimento caótico. Nos aquietemos e ouçamos uma voz mais profunda que nos fala também sem cessar. Portanto, acima do caos, essa voz inaudível, se não entramos dentro de nós, nos fala e nos falará sempre na presença. Aquieta-te, sente, e eu sou. Inquietude que não significa a ausência da dinâmica poderosa da vida. Aproveitemos aquilo que nos trazem em amor incondicional, os amigos espirituais que aqui se congregam para servir. Servir ao Altíssimo, ao Eterno. Que perfunde, que movimenta, que manifesta toda a criação com seus planos infinitos e, portanto, não está separado de nós por distância alguma, por tempo algum, por dimensão nenhuma. O Eterno, a presença, é a substância da nossa própria vida. As palavras imortais do Cristo, eu e o Pai somos um, são reflexo dessa voz interior, que fala não só nele, que não falou só por ele, fala todo o tempo, todo instante, da criação inteira. Aqueles que amam, invisíveis a nós, que possuem essa consciência, nos trazem um acréscimo de misericórdia, sob a forma das luzes, do auxílio, do reequilíbrio, da limpeza espiritual, de nossas estruturas, criadas como templo de Deus, mas obstruídas pela criação sempre repetida, que a serpente ou o ego que se arrasta no solo acreditou que fosse a vida. Nossas dores, nossas doenças, todo o desequilíbrio que amealhamos, que guardamos como algo valoroso, ainda que nos faça sofrer, recebe nesse momento o toque daqueles que nos amam. Essas luzes, esse amor, a manifestação da presença, se estamos em quietude, são acolhidas por nosso ser, como a terra sedenta acolhe a água da chuva.
como a flor que abre suas pétalas, acolhe a luz do sol. Esses momentos fugazes, se nós os soubermos aproveitar, significam a expressão pura da fraternidade, que é a de perceber que o amor ao divino, o amor ao próximo são uma só e mesma coisa. E que o próximo é tudo e todos. Congreguemos nossos corações, as nossas almas, e experimentemos o sabor do divino, do seu poder, dentro de cada um e através de cada um. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, Padre Pio. Ele nos autoriza sempre a dizer que é a nossa. Especialmente aqueles que estão conosco pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Vamos ao nosso banquete de hoje. Não, eu estou só brincando com ela. Aliás, dia 2 de abril, da próxima segunda-feira, é dia de Francisco de Paula, não sei se você sabe disso. Né? Nosso grande amigo aqui da casa. Então será um dia todo especial. Bom, brincadeiras à parte, vamos hoje falar de um assunto, já que me coube. Nós estamos na semana de Ramayana, né? Começou também agora, né? Quinta-feira. Mas eu queria, aproveitar isso tudo e a gente voltar a um assunto que eu acho que todo ano a gente acaba abordando ele em circunstância do tempo em que a gente está vivendo. Quem acompanha a gente nas segundas-feiras, outras segundas-feiras, deve lembrar que a gente vem batendo numa tecla desde logo depois do Carnaval, em relação ao momento vibratório que nós vivemos. E aqui na casa, como a gente tem essa possibilidade de olhar por diversos ângulos, temos visto inclusive aqui a Rosa, o Carmen, no seu curso de astrologia, e ela aqui também nos dá uma palhinha sempre, de como esse momento vibratório se reflete, não poderia ser diferente, também no quadro astrológico, no quadro em que os planetas compõem no céu em relação à Terra. A gente sempre lembra também que por que isso faz sentido para nós. Nós vivemos, mesmo no universo físico, num grande conjunto, num órgão universo, onde as energias não são distribuídas ao acaso. E em diversos níveis a gente pode perceber isso. Um deles é o nível regional, é o sistema onde o planeta Terra está inserido. E o jogo de forças que acontece nesse sistema, entre a sua estrela central e os planetas que compõem esse jogo de energias, influencia. É claro que se nós morássemos em Júpiter, por exemplo, haverá uma astrologia em relação a Júpiter com a influência de outros planetas. Aqui na Terra nós temos, como estamos aqui, a nossa referência à própria Terra, e fica muito claro, e a Rosa sempre deixa isso, sempre que ela se manifesta aqui ou lá no curso, que nós estamos vivendo num processo em que essas energias estão a todo tempo nos mostrando como agem e nos desafiando
Isso é o importante, porque elas não serão jamais energias de fatalidade, de destinos fatais. Lembra sempre também a Rosa. Ou seja, são forças que estão aí, porque de alguma forma nós colaboramos para que elas estivessem. Na criação primordial, quando, como dizem os cabalistas, a alma de Adão, do Adão Kadmon, aquele que era o homem primordial, a centelha divina primordial, ela comportava dentro dela a alma de todos nós. Isso é quase que simbólico, mas tem um poder enorme de significado. Quando houve a ruptura desse processo e o universo, ou pelo menos o nosso planeta, se compõe desses milhares de bilhões de individualidades humanas que somos nós, e outros tantos bilhões de individualidades que nós chamamos de animais, essa história toda, a criação como ela se compõe, como está, toda a força que está em jogo, tem relação conosco. Nós não estamos indemnes a essas forças. Elas não estão externas a nós. Isso é um desafio, mas ao mesmo tempo é eu diria que é uma notícia maravilhosa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela nos deixa claro que é um jogo de forças enormes em função, nos deixa também, talvez não tão claro assim, mas se nós tivermos a coragem de entender a vida, ou de procurar entender a vida nos seus significados mais profundos, lembrando que as respostas jamais serão últimas respostas, ou respostas finais, porque a vida é infinita, e o que é infinito pressupõe algo a ser sempre. Então nós não podemos definir em nível final. Podemos ir definindo, ok, tá bom para esse momento, coragem, vamos em frente. Avançamos um pouco mais, assim foi a vida do homem, assim é o universo. Então nesse momento, quando a gente percebe esse processo, a coragem, e a boa notícia é, se eu tenho então coragem de mergulhar, eu sei que nós não estamos indemnes dessas forças, ou seja, que elas não estão lá e nós cá, ou elas estão agindo e nós não podemos fazer nada, ao contrário, a boa notícia, repito de novo mais uma vez, é que nós podemos sim fazer. E os movimentos internos nossos possuem mais significado e mais valor, não só dentro de nós, mas muitas vezes muito fora de nós, do que nós pensamos. E o momento em que nós vivemos no planeta Terra, nesse instante, é um momento propício ao entendimento disso, porque a humanidade precisa evoluir, ela precisa dar um passo à frente e entender que essa evolução nada mais é do que um redespertar e a volta a um estado de consciência divino que nós abdicamos em algum momento da nossa caminhada por razões que não cabe a gente aqui ficar explicando. O fato é, essa tem sido a mensagem de todo aquele que passa sobre a face do planeta, trazendo uma mensagem, ou um desafio, ou vivendo um processo de chamada aos outros. Todos aqueles que nós chamamos de avatares, todos aqueles que nós chamamos de messias, ou seja, aqueles que têm consciência crística, ou consciência messiânica, Krishna, Rama, Buda, Jesus o Cristo e outros tantos, porque ele foi o primeiro, estamos aqui falando no Ocidente, no Brasil, num país de cultura predominantemente cristã, então é importante lembrar, e isso vai ser um pedaço da nossa conversa de hoje, lembrar que ele, Jesus, o Cristo, foi o primeiro a deixar bem claro todo o tempo, em nenhum momento falou diferente disso a seus seguidores, aos seus discípulos e ao povo a quem ele falava, de que o processo em que ele vivia, o processo que ele vivia e que ele estava demonstrando com toda a plenitude às pessoas, era algo que não o privilegiava, nem pertencia somente a ele, ao contrário, o que ele mostrava era um caminho, portanto ele se chamou de caminho, mas não como nós bobamente acreditamos, de achar que o caminho é algo que está fora de nós, aí fazemos uma imagem, idolatramos,
A idolatria é isso, é projetar para fora da gente. E no momento que você faz isso, você separa, e no momento que você separa, você torna quase inócua a estrutura de poder que aquela pessoa, aquele ícone, aquela criatura vivenciou e faz. Por isso a palavra caminho. Se é um caminho, é para a gente caminhar. E se é para caminhar, eu não posso deixar lá guardado num lugar fora de mim para dizer, ele é o cara. Mas eu não sou nada, estou longe. Ele é o cara porque mostrou que todos nós éramos também como ele, e possuímos essa centelha. E como ele fez isso, eu parei nele aqui, mas depois dele vieram outros. A gente pode chamar até, por exemplo, Francisco de Assis, porque ele falou, quem entender a mensagem fará o que eu faço, fará mais do que eu faço. Grandes santos passaram pelo mundo. E todos eles nos falam a mesma coisa. E esse processo nosso, humanidade, é um processo de retorno. Retorno à casa do Pai. Retorno consciencial. E por retorno consciencial significa um retorno em plenitude de vida. E que isso pode ser expresso e experimentado não daqui a 200 anos, daqui a 3 encarnações, depois quando eu queimar o meu karma assim ou assado, ou quando eu me submeter a processos que por mais que sejam belos e muitas vezes o são, porque tudo que há na criação faz sentido e é belo, mas me submeter a processos inexoráveis que nos prendam em cadeias de tempo e espaço. Isso tudo pode fazer sentido. A gente entende que as ações geram reações e que as reações geram outras reações e que isso cria uma cadeia de estruturas que às vezes vão tomando forma e ficam concretas. E se apresentam a nós como frutos daquilo que nós vivemos, nas situações que vamos viver, nas vidas, nas personalidades, nas nossas mazelas, nas nossas doenças, nos nossos desafios, nas nossas estruturas internas. Processos no universo existem, sim, e são criados, sim, e têm existência, sim, enquanto nós, como criadores, os chancelemos. Estamos chancelando nesse momento, e nada contra isso. Como eu disse, as últimas respostas serão sempre aberturas para novas perguntas, novas respostas. Então, não há como nós chegarmos a uma definição final dessa história. Mas, certamente há uma coisa. E se nós nos mantivermos firmes nisso, de entender que como aprendizes que somos, se estivermos sempre na posição de aprender, aprenderemos sempre mais, experimentaremos sempre mais, e essas experiências nos trarão resultados cada vez mais surpreendentes. E a mensagem crística é desafiadora quanto a todos os processos que nos prendem, estou voltando um pouco atrás, as cadeias de tempo e de espaço. O que eu estou querendo dizer com isso? E muitas vezes nós existimos nos esforços que devemos fazer, porque no primeiro movimento a gente encontra já à nossa frente tanto fruto do passado, como na forma das montanhas. Essa é uma bela figura que o Cristo em Jesus usou ao falar da fé que transportava montanhas. Olhamos aquela montanha e aquilo nos deixa desistir e deixar que essas estruturas continuem agindo, as doenças continuem agindo, as mazelas continuem agindo, as reencarnações continuem agindo, os corpos físicos continuem no seu lugar, os corpos astrais continuem também lá e cá. Isso é tão belo, às vezes nos seduz, porque é coerente, é criado sim, tem função sim, mas tem uma função secundária em relação ao estado de consciência crístico, ao qual nós todos devemos retornar. E não foi outra a mensagem dos grandes avatares. Nós podemos usar
uma comparação de todos eles, nós vamos ver que falam, no final das contas, todos a mesma coisa. Rapidamente, peguemos dois. Eu vou me fixar hoje pelo tempo, porque eu comecei falando da história do tempo que nós vivemos, esse tempo da Páscoa, aproximando-se desde esse período do Carnaval, a Quaresma, né, que não é um momento triste, pelo contrário, é um momento de grandeza, de extremo poder, de libertação, e a gente não aproveita tanto assim. A gente vai falar do Cristo. Mas vamos pegar Krishna. Difícil falar de Krishna em 2 minutos. Mas Krishna, quando conversava com Arjuna, o Bhagavad Gita, que é um pedacinho de uma epopeia grandiosa chamada Mahabharata, sacada, né, naquele momento, e ali realmente foi muito bem feito, porque ali está concentrada uma luz poderosíssima. Ele dizia para Arjuna: olha, há várias formas de chegar à divindade, todas elas são boas. Você pode chegar pelo sacrifício, você pode chegar pela devoção, você pode chegar pelo karma. Eu estou fazendo aqui uma absoluta transcrição livre, tá? Não estou obedecendo ao texto. Você pode chegar por vários movimentos. Todos eles, no final, são bons e levam à iluminação. Mas o meu preferido é aquele que se entrega a mim por completo. Ora, quem está falando ali também, como quando Jesus falava, não era a figura física de Krishna, era a divindade que estava dentro dele, falando a divindade que está dentro do Arjuna, que a gente pode comparar conosco. Arjuna simboliza todos nós, que deixamos de ouvir a voz do Senhor. E quem é o Senhor? É a presença divina que está dentro de nós. É o nosso eu interno, é a nossa consciência interna. Quando a gente deixa de ouvir, a gente embarca por esse processo de ação, reação, encarnação, ida e volta, plano astral, plano físico, corpo aqui, corpo lá. Ótimo! Essa história realmente existe, é real, está aqui. Todos nós temos um corpo astral, outros ainda, temos um corpo físico, esse corpo está movimentando, existe uma beleza enorme nesse processo. E se nós reencarnarmos muitas vezes, a gente vai em algum momento resolver o problema. Mas Krishna já dizia, isso é bom, mas o que mais me interessa é aquele que se entrega a mim por completo, que entra dentro do conhecimento de que eu sou. A esse é aquele a quem eu mais amo, porque esse está em mim, eu estou nele. E esse se liberta da cadeia de nascimentos e mortes. O que significa? Se liberta da cadeia de ação e reação. E Krishna, no final do Bhagavad Gita, usa uma outra comparação muito forte quando ele fala das 3 gunas. E uma delas, Satya. Se a gente olha a descrição de Satya, todo mundo quer ser sático, porque Satya é a coisa boa, é o melhor de tudo, é grande. E a gente fala assim, ó, a solução então está em todos largarmos tamas e radya, que são as outras duas. Os tamásicos e os radiásicos são aqueles muito presos, como eu estou falando aqui, nessas cadeias de vida e morte, dor, doença, ação, reação, recebeu, devolveu, foi agredido, em vez de perdoar, devolve 5 vezes. Esses são, melhor dizendo, vamos trocar o tempo do verbo, esses somos nós. Mas o sático é uma maravilha, porque esse é aquele que doa, é aquele que acende a luz, é aquele que faz todo o processo acontecer, ele equilibra tudo. Só que Krishna, no final, faz um outro desafio a Arjuna. Ele diz assim, mas ó, iluminar mesmo é aquele que supera as 3 gunas. Mas como é que eu vou superar uma coisa que é tão boa assim? Não faz muito sentido. E ele diz, Arjuna, aí está o segredo da iluminação. Superar, isso significa romper. Não é que você vai ficar mal, vai fazer o contrário. Você continua sendo bom, sim, porque quando você atinge Satya, você percebe a vida de outra forma. Perdão já faz parte do seu entendimento. O não julgamento já faz parte do seu entendimento da vida. O rompimento das cadeias de doença, dor, sofrimento, ação e reação começa a fazer sentido. Mas só quando você supera isso, e superando as 3 gunas, você entra dentro de um outro nível,
é que você está livre e liberto. Krishna diz isso e Jesus depois vem repetir isso absolutamente, não só para seus discípulos, como para toda aquela circunstância em que ele viveu e veio com um absoluto sentido, compondo como que movimentos de uma sinfonia com toda a história precedente do povo que ele, naquele momento, envergava um corpo físico, cultural e racialmente inserido naquele contexto. Toda a história do povo de Israel, até ele e para depois dele, fará todo o sentido. E é isso que hoje, aproveitando esse momento pré-Páscoa para cristãos, e sempre o será para os judeus também, é isso que eu comecei dizendo, eu vou falar de uma coisa que às vezes as pessoas não lembram, para muitos será repetição, mas quiçá uma repetição talvez válida. E Yoshua Bar Yosef tinha o mesmo nome, Yoshua ou Yeshua, daquele a quem Moisés passou o bastão como seu sucessor. O nome, para nós, isso ajuda a confundir. No Antigo Testamento, esse sucessor é chamado de Josué, enquanto que Jesus é chamado de Jesus, mas em hebraico os nomes são o mesmo. Yoshua e Yoshua. Chamava-se Yoshua Bar Yosef porque era filho de José. Esse ser que veio efetivamente com uma função, e o mau entendimento em relação a ele é de todos os lados, tanto cristãos quanto não cristãos o entendem mal, fizeram todas as coisas que talvez não devessem fazer. Aquilo que eu falei, foi lá no altar, né, é a figura, isso e aquilo, mas o que é mais importante é o que ele viveu e mostrou, é uma mensagem, um caminho de libertação extremamente semelhante ao de Krishna. Extremamente semelhante a todos aqueles que o precederam, porque também foi semelhante ao de Moisés, ao de Elias, ao dos profetas, porque eles todos vieram conduzindo, desde os patriarcas até ele e dele para seguir, mesmo que a gente não saiba, mesmo dentro do judaísmo, porque depois de Jesus o judaísmo vai continuar tendo grandes mestres, falando cada vez uma mensagem cada vez mais símile àquela que ele falava, porque ele também disse que não trouxe novidade nenhuma. E a gente sabe bem hoje, claro que não trouxe. Krishna falou aquilo 3.000 anos antes dele, Buda tinha falado 400 anos antes, Pitágoras, na Grécia, tinha falado algo semelhante, mas a presença dele é capital porque ele mostra em plenitude e em simbolismo. Isso é o que mais nos interessa, esse caminho de libertação. Não é um caminho religioso, no sentido de encarar a religião como alguma coisa que eu devo culto a alguém, ou que eu devo projetar em alguém, fazer coisas por mim que eu não faça. E agora essa frase precisa ser tirada fora, porque a gente até pode fazer coisas por outros. Eu posso? Se eu tenho consciência crística e percebo a unidade em tudo, não faz sentido que eu não possa fazer coisas por outros, inclusive movimentos intracármicos. A lei da intercessão existe por isso, mas o funcionamento dessa lei está muito longe do conceito que nós damos ao poder daquele outro, um santo no altar que está ali, e eu vou ou respeitá-lo ou pedir, vai depender da minha fé, vai depender sempre da conexão que nós tenhamos com esta consciência. Vai funcionar muitas vezes quando a gente faz pedidos a um santo e faz com fé, aquela conexão. Às vezes a gente fica assim pensando, mas quem que faz um santo lá? Eu estou fazendo uma digressão aqui. Padre Pio, por exemplo, São Francisco, será que ele fica ali no balcão? Chegou um pedido. Aquele foi bom, aquele foi ruim. Esse aqui eu posso atender? Vamos lá jogar no computador para atender lá ou aqui. Essa história, parcialmente, ela funciona em planos mais baixos. Se vocês forem ver as obras do André Luiz, vocês vão ver que
Em algum momento as orações até têm receptores e coisas assim. Mas eu vou contar Padre Pio, porque Padre Pio fez em vida um comentário com um dos seus companheiros, eu já falei isso aqui, que nos sinaliza para que processo é esse, que logicamente não é esse do balcão, de saber se aquela prece está boa ou não está. Esses seres que se cristificam, voltando, lembrando o que Jesus disse, nós todos somos Cristos. E Santo Agostinho, que foi um dos santos vamos chamar assim, da história inicial cristã, experimentou isso de cara, e foi um que falou assim, no final da vida: eu não quero ser cristão, nem ninguém tem que ser cristão, nós temos que ser outros Cristos. Não é ser cristão. Volta para lá. O que a gente tem que ter sempre, entendendo que esse processo todo, ele funciona e vai funcionar quando alguém tem consciência. Isso se torna, portanto, linkado a essa consciência. Ele abre um caminho que passa por dentro dos planos, passa por dentro dos karmas, passa por dentro da concepção que nós temos lá do Krishna, das gunas, né? E se torna como que um potencial aberto. Quando alguém se conecta ali, há um mecanismo que entra em ação, tão poderoso ou mais do que aqueles a que nós estamos acostumados, que são esses da ação e da reação, da dor e do sofrimento, de eu fazer o mal e receber o mal, fazer o bem e receber o bem. Que é como se fosse uma coisa linear, de repente entra uma coisa multidimensional e rompe esses padrões. E ao romper esses padrões, nos liga a estados de consciência no qual não valem as nossas concepções menores. Não que elas sejam erradas, eu não sei se eu estou sendo claro, mas elas são secundárias. Padre Pio comentava com um dos seus companheiros que ele dizia assim, ele começou no final da vida a receber milhares de cartas por dia. Se tornou impossível para ele responder pessoalmente, e impossível inclusive aos seus, porque ele tinha, alguém que já deve ter visto o filme de Padre Pio, lembra que tinha um escritório onde uma mesa enorme onde vários frades respondiam cartas para o Padre Pio. E ele recolhia aquilo para rezar e ele começou a ficar agoniado, porque ele não tinha condições, no final, de saber nem quem estava pedindo. E quando às vezes ele pegava um caso, ele olhava aquilo, bom, eu vou rezar, mas a oração dele não tinha nem tempo de duração e nem nada que o indicasse que tinha sido cumprido por ele o pedido da pessoa. E ele chegou para o amigo dele e falou assim, olha, eu tenho que me penitenciar porque eu tenho passado esse problema, e relatou isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer uma coisa. Eu às vezes vou pegar uma pessoa para pedir, eu olho aquilo, olho o nome, vejo, e de repente foge de mim a percepção de que eu estou rezando, foge de mim a percepção de que eu estou pedindo. Eu não centralizo naquela pessoa, eu não me concentro, eu não emito nenhuma prece a Jesus ou a nenhum. E eu deixo para lá e vai para outro. E de repente as pessoas mandavam as cartas de volta, eu ouvi que aquela pessoa foi curada. Veja o poder de Deus, veja o poder do anjo da guarda, dizia ele na sua humildade. Ele, sem saber, até porque dentro do catolicismo restrito que ele vivia, era difícil se ter uma percepção mais ampla da espiritualidade como algo real, como energias reais, que agem mesmo em todos os níveis. E aí, sem saber, ele estava sendo um canal de consciência crística, que não precisava nem pedir pelas pessoas. Então, quando alguém chega a esse estado, ele pode se influenciar em karmas, pode se influenciar em curas, claro que pode. Agora, é como se fosse alguém que arrasta, faz um vácuo. Aquele processo começa. Uma cura física, ótimo. Uma cura em nível um pouco mais profundo, melhor ainda. Mas o processo final cabe a cada um, com individualidade, realizar em termos de buscar, atingir, experimentar, portanto, e depois de experimentar, expressar essa consciência. E fazer isto algo permanente. Um ser dessa ordem não precisa estar agindo ostensivamente. E aí voltamos ao Cristo aqui, em Jesus,
essa figura de Yoshua, Bar Yosef. Chegou ao mundo, independentemente da gente questionar o nascimento ou o tipo, cada um tem a sua fé e a sua crença. Há um momento em que ele começa a sua missão. E nós vamos perceber dois grandes movimentos da missão de Jesus. Vou voltar agora a falar de Jesus, mas espero que vocês entendam falando não da figura física idolatrada. Isso nos dificulta entender o que nós estamos querendo entender juntos aqui. Estou falando de Jesus como veículo do Cristo. E o que é o Cristo? Um estado de consciência. Cristo é o mesmo, é o termo grego para a palavra Messias, ou Mashiach. E depois nós vamos chegar ao final para mostrar qual era o grau de clarividência dele e como ele deixou isso muito claro para nós, apesar da gente não ter entendido ainda até hoje. Os grandes movimentos da vida de Jesus se fazem em dois locais distintos da terra de Israel. Primeiro vai se fazer na Galileia. Ele começa a sua missão, é relatado isso nos evangelhos, sejam eles quais forem, os 4 canônicos ou os outros, num trabalho muito simples e muito, não só simples, como simbólico, singelo, poético quase. Junto aos pescadores, rudes que pescavam no lago, né? O lago da Galileia é enorme, parece um mar, e ele trabalhando, falava ali, a gente pode perceber mesmo pelas parábolas de Jesus. Nesta época, a fase Galileia, vamos chamar assim, de Jesus, é uma fase onde estão, primeiro em João a gente vai encontrar um movimento de festa, né? João abre o seu evangelho com as bodas de Caná. E Jesus ali chega numa festa de casamento, ainda quietinho, né? E de repente o vinho termina e Nossa Senhora chega lá e as pessoas se combatem, né? A gente tem tanta coisa engraçada no mundo, né? Tanta coisa que se cria, de ética, de comportamento, não pode isso, não pode aquilo. Depois Nossa Senhora chegou lá e disse assim, o vinho acabou, faz mais. Ela não foi questionar se Jesus estava bêbado, se alguém tinha bebido demais, ou o que quer. Ela só chegou assim, faz mais, e ele ainda responde. Algumas mulheres ficam às vezes assim, porque ele não é citado chamando ela de mãe, em nenhum momento não se vai ouvir Jesus dizer esta palavra a Nossa Senhora. Mas ninguém duvida. Novamente um grande desafio. Que ele amou e ama muito, e assim, mas se você for olhar lá, ninguém vai ver. Mãe, mãezinha, mamãezinha, não. Nesse momento ele diz, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Não chegou a minha hora, você não vem falar nada dessa história para mim. Nossa Senhora também, que era sábia extremamente, por isso recebeu a missão de ter esse espírito do seu lado, chamava-se Miriam, em nome hebraico, o mesmo nome da irmã de Moisés. Esses nomes, como tudo é muito simbólico. Miriam então chega para ele, olha assim, deve ter sido essa cena, né? E vai para a festa e entra e vai para o cara que estava cuidando do vinho, se o vinho acabou, olha só, pega essas talhas todas e separa aqui que meu filho vai agir. Ela não perguntou para ele depois, ele disse que não tem nada a ver com isso, ela não ficou ali, mas faz, não faz. Ela só foi lá, olha só, faz o que ele te disser. Aí ele chega e fala assim, bom, então vocês agora enchem de água essas 6 talhas aqui. Também. Agora pode tirar. E lá dentro tinha um vinho, tão bom o vinho era, que os convidados que já estavam, chegaram e falaram assim, ué, mas é uma coisa que se repete até hoje, que a gente começa uma festa com o melhor vinho, e depois que já está todo mundo mais para lá do que para cá, já perdeu o sabor, você torna um vinho ruim, porque já não vai fazer mais efeito nenhum. Mas alguém falou assim, mas peraí, aqui inverteu, o vinho bom está vindo agora. Eu contei essa história toda, e Jesus aparece dentro dessa festa, fazendo esse chamado milagre. Isso tem símbolo dessa, gente. Número 6 das talhas, não está à toa aí, o casamento não está à toa, mas a gente não tem tempo para falar sobre isso. E daí ele segue para Galileia num processo extremamente... Todas as parábolas são a parábola do semeador, é a parábola do joio do trigo, é a parábola
do fermento. É uma linguagem quase que extremamente poderosa, mas falando ali. O momento galileuco se segue ao momento na Judéia. A Judéia naquele momento, e hoje, é o lugar onde está Jerusalém. Por que chama a Judéia? Quando o povo de Israel entra e é Páscoa, a festa do Pêssar, como a gente vai olhar agora aqui, eu espero ter tempo, ela fala da saída do Egito. E a saída do Egito, a noite da saída do Egito, que é a noite do Pêssar, que Jesus escolhe com extremo simbolismo para fazer o seu último movimento junto dos seus discípulos. Isso é simbólico, o significado é glorioso. Na noite do Pêssar, o povo inteiro é liberto, sai, depois vai passar no deserto todo aquele período de 40 anos, e depois, às mãos de Josué ou de Yoshua, porque Moisés ficara no monte e não entrava na terra prometida fisicamente, Josué leva as tribos para a terra e divide. Geograficamente se posiciona cada uma das 12 tribos numa região daquela Palestina e que eles ocupam. Ora, 2 tribos ficam no sul, há uma outra, mas principalmente a tribo de Judá, de onde viera o rei Davi, e a tribo de Benjamim, ou Benjamim. Essas 2 tribos são aquelas que ficam quando Jerusalém, quando a Galiléia primeiro é totalmente dominada pelos assírios, e depois de alguns anos Jerusalém caem estas 2 tribos, e essas são as 2 tribos que vão ao exílio na Babilônia e que depois retornam a Israel. Tanto é que hoje, e continua sempre, as outras 10 tribos, a diáspora se dá sem maiores notícias. E as 2 tribos que ficam ali na Judéia, tanto a palavra judeu vem disso, são aqueles filhos de Judá e que estavam ali e que compunham naquele momento a classe, quase todos eles, principalmente a mais próxima, que comandava o templo. E o templo de Jerusalém era o símbolo de toda a estrutura religiosa humana em todos os tempos. O templo de Jerusalém reflete o estado interior do ego humano, seja onde for, e que vai se repetir como todos esses padrões que a gente falou aqui, de doença, enfim, são bonitos às vezes. Doença tem coerência. Uma das coisas que mais me assustou quando eu comecei a fazer medicina é que você olhava, tinha um livro que explicava a doença. A doença tem lá, ela chega, tem todo um processo. Ora, esse processo existe, é inteligente, mas porque nós permitimos ainda agora que ele exista. Nós o mantemos em ação. Ora, na religião também é assim. E naquele momento o templo de Jerusalém simbolizava aquilo que, por exemplo, nos templos greco-romanos, os sacerdotes e os padres romanos faziam, que depois nos templos católicos foi feito, e que às vezes, com muita tristeza, a gente vê acontecer em templos espíritas ou qualquer lugar, porque é humano. Nas sinagogas acontecia, continua acontecendo, como acontece nas igrejas, como acontece em todo lugar, quando alguém se transforma em sacerdote. E o que é um sacerdote ou um pontífice? É aquele que faz a ponte. Olha a responsabilidade dessa gente. Ele precisa ser um caminho, e por isso ele tem que ter consciência crística. Se ele tem consciência egóica, aquilo vai fazer um efeito contrário e vai gerar poder onde não há poder, ou um falso poder. E nós continuamos, infelizmente, assim ainda até hoje. Naquele momento, Jerusalém era o reflexo disso. Havia um templo grandioso, reconstruído pelo rei Herodes, com uma casta sacerdotal lá dentro, que pegava a lei de Moisés, que possui inúmeros preceitos, como também, eu sempre brinco, não é só na lei de Moisés que tem preceito. Se a gente vai olhar o hinduísmo, o que tem de preceito dentro do hinduísmo, Yogananda e Dilperso eram um dos que combatiam mais, porque às vezes a pessoa vinha com uma cultura védica, e um sacerdote brahmane, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, tem que entrar de costas, tem que virar, tem que tomar leite. E as pessoas acreditavam que fazer aquilo as habilitava às graças divinas. A exterioridade é fruto do ego.
E a gente acredita que os preceitos valham por si só. O sacerdote egóico, que controla, que domina, passa a ser o árbitro do poder. Naquele momento, no templo de Jerusalém, fariseus, saduceus e os chamados escribas pegavam a lei de Moisés e faziam com que as pessoas, para obter a salvação, chegassem lá e tivessem que cumprir cada uma das mitzvot, levar os sacrifícios, fazer aquilo, cumprir os outros, não deixar, e os preceitos em casa, né, de comida, de lavagem, de tudo. E aquilo fazia um encantamento nas pessoas, no sentido negativo, que elas passavam a acreditar que fazendo aquilo tinham direito ao mundo vindouro, ao Olam Rabá. O catolicismo foi substituído depois pelas práticas que nós vamos depois ver Lutero combatendo fortemente a igreja que vendia indulgência. Você chegava lá e cumpria certas coisas, você era absolvido dos seus pecados. O processo no final é o mesmo. E às vezes você pensa no centro espírita que você chegando lá tomando um passe e saindo pela porta fora depois do passe, você está numa boa para a semana. Mais passe, vamos dar passe, vamos fazer isso, aquilo. E a gente faz um bem para as pessoas, sim, faz, mas eu muitas vezes me questiono. Porque a gente se prende às vezes nessas cadeias de superficialidade e não nos libertamos porque nos interessa nos libertar. Claro que funciona, mas quem está do lado de cá, e essa obrigação é nossa, aquela pessoa que chega pedindo passe, ela não tem tanta responsabilidade nisso. Mais responsabilidade temos nós, que precisamos, na hora que dá o passe, ou na hora que olha para uma pessoa e conversa, estarmos em direção à consciência crística. Porque era isso que Jesus fazia. E ele disse, assim faço eu e assim façam todos. São Francisco fez, o Francisco de Paula fez, Chico fez. O que é isso? É você vai até fazer o ato externo, mas precedente ao ato externo está o seu estado de consciência. Yoshua Bar Yosef, quando chegou, ele vinha, o que ele fazia? Essas parábolas todas chegaram lá em Jerusalém, à frente daquela gente, que obrigava você que tinha pouco dinheiro a gastar coisa para comprar a ovelha, o pombo, para chegar no templo e fazer a sua oferta. E isso era vendido por quem? Pelo sujeito que era camelô, que era sócio do sacerdote. Bom, mas a Igreja Católica também vendeu indulgência depois. Infelizmente tem hoje gente que faz isso também, vende certas coisas aí. A culpa não é quem vai numa igreja, agora eu vou falar, quem vai numa igreja evangélica hoje, com fé no coração, chega lá e se dirige ao divino com fé, não tem culpa daquelas pessoas estarem ali às vezes sem querer saber quem é que faz aquilo de uma forma sincera ou não. Eu estou falando dos pastores. Aquela pessoa que vai com fé recebe. Ela não tem culpa do bispo fulano ciclano, não sei quem é. Ele que vai depois entender o que ele fez, mas a pessoa que vai, ela pode chegar no qual for o lugar. Deus não poderia fazer um absurdo desse de escolher. Ah, ali não é legal. Não pode. Então, se eu estou ali, está ferrado. Tem que ir no centro espírita. Eu preciso ir na igreja católica. Eu preciso ir ali. Não. Ou no templo de Umbanda. Então, a gente percebe que quando você fala, e a missão de Jesus é muito importante, porque depois os grandes sábios de Israel que sucederam, tinham toda a plenitude desse conhecimento, ele chega lá em Jerusalém e ele começa primeiro a falar, e ao tempo, e as parábolas vão mudando. Sai o ambiente rural da parábola e entra um outro tipo de cenário. Ali vai aparecer a parábola do filho pródigo, aí vai aparecer a parábola do servo infiel, e essa para mim talvez seja uma das mais significativas em relação ao movimento inicial, primário, de quem quer entrar em consciência crística. Porque sem esse passo não há os outros. A parábola do servo infiel é aquela daquele que o rei resolveu chegar, começa a entrar em cena o rei, entra em cena o administrador. O rei chega e diz assim, quero prestar contas com todo mundo do meu reino aqui. Vamos ver, quem está me devendo, chega aqui, faz, bota lá os treitos, recolhe todo mundo que está devendo, chega. Aí chega um para ele
meu Senhor, por favor, me perdoa da minha dívida, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que pagar, meus filhos estão aqui, pelo amor de Deus, me perdoa. O rei sensibilizado concede o perdão. Aquele que recebe o perdão sai e na rua, lá na frente, dá de cara com um sujeito, ele devia 300 talentos ao rei. E dá de cara com um, ele tinha sido perdoado dos 300, que estava ali devendo 10. Quando ele chega, não dá nem tempo do cara respirar, já mete a mão na garganta dele, Senhor isso, Senhor aquilo, você está me devendo 10, me paga agora. E mas eu não posso, você não paga agora, eu vou pegar. Vai para o chão da espada. E aí, alguém que estava vendo a cena na rua, volta para o rei e diz assim, vem cá, o senhor tinha perdoado 300 talentos desse cara, ele está ali matando um por 10. Olha esse cara aqui. A partir daquele momento, assim, agora você vai para a cadeia, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ora, como toda parábola é símbolo, como tudo é símbolo, o símbolo do rei não é um Deus sentado num trono julgando as pessoas. O rei é o rei que simboliza a grandeza do universo, da natureza cósmica, do Deus que está em todo lugar, inclusive dentro de nós mesmos. Para que esse contato aconteça, e ele perdoa a priori, sempre, mas para que a história se feche, é preciso que a gente replique. Se não fizer isso, o que significa você ser preso pelo oficial de justiça e para a cadeia? Jesus explica, olha só, vocês perdoem. Porque se você não perdoa aquele que te fere, porque na lei está escrito o quê? Ele perguntava para os escribas. Quais são os 2 mandamentos da lei? Amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está na lei de Moisés. Aí está a lei dos profetas. Mas surge uma pergunta: quem é o próximo? Porque até então, o próximo pode ser o meu filho, ou a minha mãe, ou aquele que eu gosto, ou aquele que me faz bem. O entendimento do próximo varia enormemente. Jesus, naquele instante, conta, quando essa pergunta surge, amarás a teu próximo como a ti mesmo, ele conta a parábola do bom samaritano, que é aquela de a pessoa que recebe roubada, cai no meio da estrada, aí passa um sacerdote, passa um levita, passa um comerciante, e no final, um samaritano chega, olha aquela pessoa caída, pega ele, leva numa estalagem, limpa, cura ele e entrega. A pergunta que Jesus faz depois aos doutores da lei que estavam à volta dele, porque ele vinha da Galileia precedido por uma fama enorme de curador e de profeta, curando pessoas, fazendo milagres, falando, demonstrando com intensidade aquela consciência crística, às vezes sem falar. É por isso que eu contei aquela historinha, aquela história da mulher que chegou perto dele, deu uma encostada no manto, porque ela sabia que se ela encostasse nele, isso simboliza o quê? Eu encostei no meu Cristo interno, eu cheguei a esse estado de consciência, eu me uni a ele, ainda que por um segundo, vem a cura. Ela se cura de uma hemorragia de 12 anos. O número 12 também não estava por acaso aí, porque ele mostra a roda reencarnatória. Se eu quiser, a roda reencarnatória pode me curar, numa boa. Mas se eu não faço o movimento de me aproximar do meu Cristo, essa roda pode durar várias voltas de 12 anos. Eu vou, tudo bem. Mas por que não o centro? Uma linha reta, sem tempo e espaço. A proposta do Cristo, da consciência messiânica, é essa. E aí ele chega e fala: quem é o próximo para esse homem? E todo mundo teve que chegar à conclusão de que o próximo era o samaritano. E olha que ser samaritano naquele momento era complicado. Jesus mesmo, quando passou da Galileia para chegar à Judéia, ele cruza a Samária, e na Samária os caras quase o matam, porque ele era judeu. E ele, quando chega na Samária, ele quis parar para dormir. Aqui não, amigo, pode seguir, vai embora. E João, é uma história até engraçada, porque os 2 irmãos, João e Tiago,
que eram próximos e muito próximos a ele, ficaram nervosos, assim, agora a gente vai mandar descer o fogo do céu igual a Elias, vamos consumir essa gente. Ele diz assim, calma. A consciência crítica ensina a gente a perdoar, ensina a gente a amar incondicionalmente. Vamos embora. E aí chegam a Judéia. O processo todo ali se intensifica, as curas passam a acontecer aos borbotões. E aí vai ficando agoniante o processo, porque isso se dá, a chegada de Jesus à Judéia se dá mais ou menos uns 6 meses, 8 a 6 meses, antes da data grandiosa do Pêssego, da Páscoa. Ali ele faz amigos também. Havia doutores do templo que o admiravam porque percebiam, ali não tinha só gente desgovernada, tinham grandes santos dentro do Sanedrim. Tinha Gamaliel, tinha Nicodemos, tinha José de Arimateia, tinha Alexandre, havia muito nome grego dentro do Sanedrim naquela época. Muitos o cercavam e Jesus ficou inclusive na casa deles. Tinha Zacarias que o convida para jantar várias vezes. Um desses jantares é onde chega Maria Madalena e joga o perfume nos seus pés e joga os cabelos. E aí um dos fariseus fala assim, se esse cara fosse profeta, ele se afastava dela, porque ele saberia que ela é uma mulher de má vida. Ele não é profeta coisa nenhuma, tipo assim, quer dizer, não adivinhou que a mulher era. Aí Jesus para e fala assim, vem cá. Eu cheguei aqui na sua casa, você me recebeu e tal, assim, mas quem pôs o perfume no meu pé foi ela, não foi você. E isso aqui é amor, não é apenas boa educação. Aqui existe amor. Na pele de uma mulher de má vida, isso é julgamento humano. Julgar um ato externo é coisa dos homens, não é coisa de Deus. Ela muito ama. E a quem muito ama, muito se perdoa. Deve ter todo mundo ficado. E aí vai chegando a festa da Páscoa, que era feita todos os anos. Não sei se ele foi outras vezes na festa, deve ter ido quando pequeno, com seus pais, era costume dos judeus que viviam na Palestina, e mesmo muitos que viviam fora de Israel, irem à Páscoa em Jerusalém para fazer a oferta do Cordeiro Pascal, que se referia a uma cerimônia determinada por Moisés. O Pêssego, ou a Páscoa. E tanto é que a Páscoa judaica é sempre muito próxima da cristã, para quem não sabe disso. Vai sair no mesmo dia? É mesmo, gente. Na sexta-feira santa. A minha avó dizia uma coisa que tinha ouvido da sua bisavó, que era judia, portuguesa, que no dia, um judeu convertido, não marrano, aquele que ficava com a gaveta embaixo, a comida caché, quando entrava alguém, puxava, ou então aquela linguiça de carne de boi, né, cheia de alho, as alheiras portuguesas, para poder disfarçar o cheiro da carne de boi, porque a linguiça se faz de pouco. E as alheiras eram exatamente para isso. Dizia que no dia que a Sexta-feira Santa caísse no mesmo dia do Pêssego, o mundo estaria mudando. Eu não sabia disso, não tinha feito essa conta. Que é o Shabat. Jesus, o fato todo histórico que acontece, né, porque a gente sabe que isso foi feito. Ele fez um seder de Pêssego na véspera com seus discípulos. Bom, deixa eu falar para vocês aqui, não sabem o que é, para mostrar a força desse símbolo. E por que ele, em consciência messiânica, sabia que tinha escolhido e escolheu esse símbolo propositalmente. Não foi para criar uma outra religião, não foi para dizer que era Deus e agora sou eu que mando aqui. Ao contrário, todo o seu movimento final aponta inversamente a isso. O Evangelho de João nos ajuda a entender isso. Mas Jesus, quando chega ali, nesses últimos meses, ele vai sendo chamado, tem gente que é a favor dele. Tanto que quando chega essa festa da Páscoa, a pressão já está muito grande, porque é uma força dentro do templo que está dizendo, esse cara está atrapalhando. Ora, na Inquisição foi assim na Igreja Católica. Quanta gente foi posta na fogueira pelos franciscanos, pelos dominicanos. Naquele momento, quem estava com a força
fisicamente falando, eram os sacerdotes do templo. Não era o povo que ele estava indo contra, ele estava naquele momento indo contra aquele pessoal que estava ali tirando dinheiro, se aproveitando, fazendo movimentos. Dentro tinha uns que nos defendiam e o defenderam até o final. Jesus resolve então chamar os seus discípulos e fazer uma ceia que foi determinada por Moisés, por Deus a Moisés, quando no Egito, muitos séculos antes, o povo que estava escravizado e já havia acontecido as 10 pragas, uma a uma, e a última Deus chega e fala a Moshe, com essa que é a morte dos primogênitos, você se prepara, porque agora é muito engraçado, o símbolo é tão grande, profundo, gente. Eu recomendo muito que vocês lessem com olhos de ver. Deus fala com Moisés dizendo que ele vai fazer as coisas. Eu vou pôr no coração do faraó isso, fazer isso tem. Por isso é que tem gente que estuda isso todos os dias, a vida inteira, sempre, porque as camadas de entendimento disso são muito profundas. E Moshe recebe a ordem de dizer, olha, eu vou matar, o anjo vai passar pelo Egito e vai levar todos os primogênitos. E que todo o povo de Israel, com o cordeiro pascal, pegue o sangue desse cordeiro e trace nos espaldares das portas, nos portais, a marca do sangue do cordeiro. Isso feito, o anjo passará por sobre a casa do povo de Israel, e ali o anjo da morte não atuará. Pesach é o inglês Passover, passar sobre. Assim acontece, e o faraó, tomado de desespero, diz, vamos embora. E aí Moisés pega o povo, e aí há a recomendação de que naquele dia, do primeiro seja o primeiro mês do ano, o mês de Nissan, naquela lua cheia, mas a gente sabe hoje que aquilo não aconteceu e ficou marcado o dia então por causa disso. Aquilo era um momento vibratório especial que se repete todos os anos naquele momento do signo de Áries, na lua cheia. Aquele conjunto de forças, aquele momento, permitia a libertação do povo. E todos os anos aquelas forças se repetem, são postas à disposição nossa. E Jesus aproveitou isso, cravou em cima o seu processo, porque ele sabia disso. Por isso a Páscoa, mesmo a Páscoa cristã, ainda que a gente não faça uma coisa meio superficial, também se faz o Pêssego superficial, muitas vezes dentro do judaísmo, as pessoas fazem lá o Seder, não entra dentro da história. Entrar dentro da história, mergulhar dentro, significa entender o que estava acontecendo ali. A libertação do povo, que sai, significa e simboliza a libertação do nosso ego. Por isso o primogênito foi sacado. E o povo sai inteiro com Moshe, e é recomendado que essa saída se dê com rapidez, levando os pães sem fermento, as matzot, e indo em direção ao deserto livres. Para se comemorar isso, todos os anos se devia fazer uma refeição à mesa do Seder. E Jesus faz isso com os seus discípulos. Naquela sexta-feira, na véspera da quinta, o que ele diz é, eu quero comemorar o Pêssego com vocês. E faz do Seder de Pêssego, usando o que até hoje se usa, certamente o pão que ele ergue, e compara esse pão, não a ele Jesus, mas a consciência messiânica. Ele que tinha usado várias vezes o símbolo do fermento, tanto de um lado quanto de outro. Ele é fantástico, porque ele faz o uso dos fermento, é colocado às vezes como algo bom e às vezes como algo ruim. O fermento da mulher que largou, esqueceu e a massa levedou, é uma coisa boa. O reino de Deus é assim. Entra no estado de consciência, confia e larga. Um dia aquilo aparece. O fermento dos fariseus, não. Mas o fermento, naquele momento, ele pega um pão sem fermento e diz, o Cristo, esse é o meu corpo. E esse é o meu sangue. Aquele que comer desse corpo, aquele que beber desse sangue, está liberto. O que é isso? O que é o corpo, o que é o sangue? Não é o pão, não é o vinho, nem é a figura dele restrita. É a consciência crística.
tomar deste sangue, tomar deste corpo, significa tomar, ingerir um estado de consciência que nos liberta dos pecados. O que é isso? Nos liberta da cadeia de escravidão que representa o karma. Egito, em hebraico, a palavra é Mitzrayim, que é prisão, restrição. O que é o karma? É o que nos restringe, mesmo quando é bom. Ele obedece a certas regras. As 10 pragas nos libertam, preambulam a libertação, e a libertação se dá quando o sangue do cordeiro, e o cordeiro é um animal que simboliza desde a amarração de Isaac, o filho de Abraão, vocês lembram disso? Abraão é chamado a sacrificar o seu filho, e ele chega, obedece a Deus, talvez, né? E aí quando ele amarra o seu filho para matar, aparece uma voz que diz: Abraão, segura a tua faca. E ele olha para trás e ele vê um cordeiro amarrado e sacrifica esse cordeiro. Ora, o cordeiro é o símbolo máximo do nosso ego prenhe da divindade. O cordeiro é fogo. O símbolo do cordeiro, Ares, por mais que o cordeiro seja manso, vejam os apóstolos de novo, simboliza a mansidão e ao mesmo tempo fogo. Tanto que a palavra Agnus, eu falei isso muitas vezes aqui em latim, vem de Agni, ou Agni, que é o deus do fogo no panteão védico. A palavra vem do sânscrito, é quase igualzinho. Agni, Agnus. O sacrifício do fogo é exatamente a morte do ego e a sua ressurreição como consciência crística. Foi que Isaac representava isso. A tradição depois cabalista diz que Isaac ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscita nas mãos do seu próprio pai, simbolizado por Abraão. Jesus faz a mesma coisa. A ressurreição de Jesus não nos separa de nós. Paramahansa Yogananda fala muito bem disso. Ele mostra, como alguém que atinge a consciência crística, que as cadeias de ação e reação não valem mais para essa pessoa, até as da morte. E mesmo que a morte física aconteça, a gente percebe que ela não existe, só existe vida. E ele mostra com plenitude, reaparecendo inteiro depois. E o que nós estamos falando ali, ou precisávamos entender, era algo mais profundo. Se ele curava as doenças, se ele agia como curador, era porque a sua consciência crística estava manifestando esta força mostrada a cada um de nós. E nós podíamos também fazer o mesmo. Tanto que os seus discípulos, no primeiro momento, refugam. Mas à medida em que eles vão atingindo a consciência crística, vai ficando mais fácil. Paulo de Tarso, por exemplo, que é o símbolo disso, no início, todo mundo sabe a história de Paulo, no final, em que ele vai se aproximando dessa consciência crística, às vezes a pessoa está passando, como Padre Pio, e a pessoa se cura, mas não é por causa dele que estava ali, não é aquela figura egóica, é o canal que está aberto. E quando alguém se conecta a esse canal, ele se torna um com esse canal, e aí acontece uma cura espetacular, acontece uma mudança. O problema nosso é assim: na hora que essa cura aconteceu, ficou, dificilmente a gente aproveita isso como força definitiva de transformação. Achamos bom, ficamos bons, melhorou tudo, a tendência é voltar ao mesmo processo. Portanto, e a gente não tem mais tempo para isso, estamos chegando no nosso limite, o que importa nós percebermos nessa festa de Pêssego que está chegando, é que todos os anos se conjugam forças cósmicas relativas ao planeta e à humanidade que nele vive, que somos nós, que favorecem esta libertação. Não fora por isso, Yoshua Bar Yosef não teria posto a sua paixão também é outra coisa mal entendida, o catolicismo começou a privilegiar o sofrimento, como o espiritismo faz
infelizmente. O sofrimento não é porta absoluta nem obrigatória para a libertação. Até porque Jesus fez acontecer isso, até para mostrar como aquilo era tosco e bobo. 3 dias depois ele estava inteiro. E o que ele fez mais foi curar as pessoas. Então não tinha sentido uma coisa com a outra. A obrigatoriedade da dor e do sofrimento, a paixão. A palavra paixão é uma derivada da palavra grega pathos, que significa caminho. Pois Jesus mostrava um pathos, um caminho, que tem todo um significado também profundo. O Zohar, ele fala muito bem disso depois. Quando a gente lê o Zohar, a gente sabe certamente que esse Shimon Bar Yochai sabia muito bem quem tinha sido Yoshua Bar Yosef e conhecia muito bem a história, apesar de certamente ter mantido, até porque, como a gente não pode falar muitas coisas dentro do cristianismo, também do judaísmo, às vezes não se pode falar, mas pathos, caminho, era isso. Caminho de entendimento que nós somos seres crísticos. E agora a última coisa que eu vou falar, só para dar reforço a esse conceito, e mais do que isso, ao poder desse conceito. No Evangelho de João, Jesus, em um determinado momento, a descrição desses momentos finais é muito dramática. Nos outros evangelhos ela é mais circunstancial. João, Jesus aparece falando com seus discípulos e comentando e fazendo alguns movimentos dramáticos em relação à sua natureza, dizendo que ele não fazia nada por ele. Eu não faço obra nenhuma, dizia ele. Eu só faço aquilo que a consciência do Pai em mim faz. E por isso, vocês podem fazer as mesmas obras que eu faço. Porque não sou eu quem as faz, é o Pai em mim. Ele repete isso exaustivamente. Os discípulos aí falam, agora você está falando, você só falava em parábola, agora você está falando um pouquinho mais claro. Aí ele diz assim, bom, eu vou. E aí o Filipe diz assim, então a gente vai também. Assim, para onde eu vou agora vocês não podem ir. Mas um dia vocês irão. E a gente às vezes entende que ele está indo para um plano muito alto. A verdade não é essa no final. É porque eles estavam em processo, mas vocês irão, em algum momento, encontrar essa consciência crítica. Eu preciso ir. Porque se eu não for, o Consolador não vem. Aí, quem é o Consolador que aparece nesse momento em cena? O Consolador é o Espírito Santo que há de vir e há de revelar toda a verdade a todas as criaturas. Bom, muita gente se arbitrou como Consolador ao longo dos anos. Não erradamente. É porque o Consolador é uma grande barca de Noé. Uma arca de Noé. Cabe dentro dele todos os animais e toda a criação. Até porque o Consolador é exatamente isso. É o grande Adão reunificado. É o Espírito Santo. É o Adão não partido. O Adão primordial. E aí, curiosamente, lembremos que Jesus falava em aramaico. As Bíblias que chegam para nós, vêm depois, essa de João, vem em grego. O Consolador se chama, portanto, de Paráclito, o Espírito Santo. Depois foi utilizado como terceiro membro da Trindade cristã. Não erradamente. Mas aqui é Espírito Santo, e que era o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, que se referia a Jesus. Ele falava em aramaico. E ao falar a palavra Consolador em aramaico, ele pronunciava, tem gente que já ouviu isso muitas vezes, mas está perto do Pêssego, que é do que vale a gente falar. Ele pronunciava a seguinte palavra: aqui se lê como 2 R's. Ele usava a palavra Menachma. Precisa vir. Eu vou para que venha o Menachma. Em hebraico, Menachma, o hebraico e o aramaico são próximos. A palavra que ele não falou, ele falou essa aqui, mas a significado da palavra é essa daqui. Menachem.
O que significa Menachem e Menachma? Consolador. Exatamente isso. Só que, na tradição primordial a ele, desde a época de Moshe, se dizia que o nome do Messias, quando viesse o Messias, que era o Menachem Av, que é a expressão que Jesus usa, o Consolador do Pai, virá. E, portanto, muita gente fala, dentro da tradição hebraica posterior, que é o mês de Av, ou o mês de agosto, quase sempre, que é o que traz tantos desgostos, mas será o mês, e quando nós tivermos consciência messiânica, será o mês onde o Messias nascerá. A tradição fala isso. Mas Menachem Av, o Consolador do Pai, era o nome do Messias, e Jesus se refere a ele, não chamando a ele de Messias, ele diz: eu vou para que o Menachem Av venha, para que faça que vocês entendam toda a verdade e todo o poder divino. Naquele momento ele estava chancelando tudo que ele tinha dito, vivido e feito ao longo da vida. Dizer que eu não faço as obras, quem faz é o Pai em mim, o Pai em mim, portanto, é o Consolador. Eu tenho a plenitude. Nesse momento, estou expressando para vocês isso, a consciência crística. Entendam que eu não estou me colocando como Deus. Eu estou dizendo que vós sois deuses, como o Salmo diz. E por serem deuses, precisam que a consciência do Pai, do Consolador, venha. E para isso eu preciso ir. Como a dizer, não adianta eu ficar aqui, e a gente pode entender isso entendendo até a idolatria que se fez a Jesus. Não adianta eu ficar aqui e vocês apontarem que eu sou o bambam, e não fizerem os movimentos que cabem a vocês fazerem. Eu vou, o Consolador vem, e aí todos se transformam em unidade. É claro que, por exemplo, dentro desse movimento que a gente chama de Consolador, principalmente o grande movimento do século XIX, e o Espiritismo aparece quando os Espíritos dizem que é o Consolador, é um grande desafio à humildade daqueles que estavam ali. Porque o século XIX abrigou realmente o movimento do Consolador. Mas aqui, dentro do século XIX, de 1800 até 1899, surgiram, vamos lá, e até vocês podem me ajudar. Tinha o Kardec, tinha Bahá'u'lláh, tinha Krishna, Ramakrishna, tinha Santa Teresinha, tinha Lahiri Mahachai, tinha Padre Pio, nasceu em 1883. Esse grande movimento pan-espiritual tinha todos os mestres racídicos do século XIX? Tinha. O século XIX é o século do Consolador porque ele despejou na face da terra criaturas com consciência crística, em todas as religiões, para mostrar para nós que a gente também pode fazer isso. Como a gente tem tendência a idolatrar, a gente acha bonito, olha, tal, o máximo que a gente faz é rezar, pedir. Tudo bem, mas o potencial que a gente está perdendo de fazer isso virar mais do que um pedido circunstancial, quando eu estou doente, quando eu estou precisando, quando eu estou com algum problema, a gente fazer isso algo da nossa vida, ser algo de união diária, ser um movimento que eu abro o meu dia e fecho esse dia fisicamente, nesse estado de consciência. Se não dá para fazer isso de repente, e a gente tiver coragem de tentar, a gente vai ver que isso vai acontecer em algum momento de uma forma cada vez mais fácil. É que a gente, como sempre eu repito, eu fico às vezes enfadando nas repetições, não tenta tanto. Quero compartilhar com vocês, já que a gente está finalizando, um salmo que é muito propício a essa época. Eu quero repetir para vocês, sempre repito isso. Os salmos são altamente poderosos como códigos de espiritualidade. Afora a sua poesia, afora o seu significado imediato, que a gente olha e vê,
existe por detrás de cada letra, de cada frase dos salmos, um código e, portanto, atrás desse código, um quantum de energia que a gente pode se valer dele na prática. Eu quero compartilhar com vocês, eu sempre me perco aqui, o Salmo 118, que para algumas Bíblias é o 117. Esse salmo, se vocês fizerem nesses dias que precedem a Páscoa, todas as noites, não é só recitar. Eu recomendo assim, dá uma lida primeiro. Ouve aquilo lá dentro, a leitura, na voz interior. Aí para, dá uma respirada, fecha os olhos. E aí depois que fizer isso, se começar a sentir lá dentro alguma coisa diferente, vai para o salmo e recita, se quiser. Se não, pode ler de novo, pode fazer só com pensamento. No final das contas, pensamento também é força, também tem energia. Mas a voz simboliza o plano material. Então, a gente pode recitar em português. Cada Bíblia tem várias mudanças de tradução, mas eu vou ler para vocês aqui como oração final. Aí eu pedi o seguinte: não está apagado nas luzes, deixar só uma luz aqui para que eu romper a leitura. Vamos dar uma respirada, aqueles que estiverem cansados, a cadeira aí, ela é boa, mas então. Pode dar uma levantada, esticar, espreguiçar para a gente tem muito boa companhia aqui. A gente tem a todo tempo ao nosso lado. O mérito disso não é nosso, é mérito certamente do Padre Pio, daqueles que nos conduzem aqui. A gente é sempre aprendiz e sempre nessa luta, né, diária contra os inimigos, vocês vão ver aqui. Mas esses inimigos são os mesmos inimigos que Arjuna, quando vai à batalha de Kurukshetra, vai combater. Os inimigos estão dentro de nós, as guerras são guerras interiores. A força das palavras aqui deve ser entendida assim. No momento em que a gente se pacifica internamente, que entende que a única força que move o universo é a força divina, esses inimigos caem porque não há outra força capaz de fazê-los cair. Esse salmo, portanto, eu recomendo que a gente possa entendê-lo, saboreá-lo, vivê-lo. E nesse momento, aqueles que estão conosco, nos auxiliando, desde que pusemos os pés aqui, certamente continuarão conosco. Posso encontrar em cada um de nós um ser receptivo. Nesse instante, ainda que em intenção, nosso coração possa pulsar em direção à presença divina e a tudo que ela representa, o amor incondicional, o perdão àquele que nos ofende, o amor ao nosso próximo, o nosso próximo no mundo inteiro. Um sol que brilha sobre justos e injustos. O nosso amor também assim deve brilhar, ainda que seja difícil para nós no primeiro momento. E todos os inimigos dentro de nós cairão por dos olhos. Salmo 118. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Diga a Israel, o seu amor é para sempre. Digam os da casa de Arão, o seu amor é para sempre. Digam os que temem o Senhor, o seu amor é para sempre. Em meio à tribulação, eu invoquei ao Eterno, e o Eterno me respondeu e me pôs a salvo. O Eterno está a meu favor, e portanto eu nada temo. Que mal
poderá alguém me fazer? O Altíssimo está a meu favor e Ele vem em meu auxílio. Portanto, eu poderei contemplar com coragem aqueles que me odeiam, porque é melhor sempre abrigar-me junto ao Eterno do que confiar na força humana. Melhor é refugiar-me junto às moradas do Altíssimo do que fiar-me nos poderosos. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as rechacei. Elas me cercaram novamente, mas em nome do Eterno eu as rechacei. Me cercaram como abelhas, mas se extinguiram como um fogo de sarças, porque só a sarça do Senhor brilha para sempre. Em nome do Eterno eu as rechacei. Empurraram-me violentamente para que eu caísse, mas o Altíssimo me sustentou. Ele é a minha força, é o meu vigor, e Ele é a minha salvação. Ressoam cantos de alegria e de vitória nas tendas dos justos. A destra do Senhor faz proezas. A sua mão direita está erguida e a sua destra faz proezas. Não morrerei, mas viverei para proclamar as obras do Altíssimo. Ele me fez sofrer um castigo, mas não me entregou à morte. Abram-se as portas da justiça, e eu entrarei para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Eu dou-te graças, porque me respondeste, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitam tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é maravilha aos nossos olhos. Esse é o dia que o Altíssimo fez. Festejemos e alegremos-nos nele. O Eterno dá a salvação, o Eterno dá o triunfo. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Nós, da casa do Altíssimo, nos bendizemos. O Senhor é Deus, Ele nos ilumina. Trançai as guirlandas da festa até as pontas do altar. Tu és meu Deus, eu te dou graças. Ó meu Deus, eu te exalto. Todos, dai graças ao Eterno, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Amém. Esse amor verdadeiro seja a força que nos traz a cada um de nós a força que precisamos. Seja qual for a nossa luta, é possível e ela será sempre vencida quando compreendemos que não há nem haverá jamais duas forças que movimentam o cosmos que não sejam aquelas que partam da única força. E se entendemos que esta força é una e que tudo é um, todas as outras forças obedecerão à nossa palavra, porque será do Eterno a palavra que jorrará na nossa boca. Obrigado. Seja uma boa semana para todos. Até a próxima semana. Deus nos abençoe.